Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou mostrar para vocês uma dica de ponto que você pode aplicar em vários tipos de peça. Gostou? Então, vem comigo! Para trabalhar um meio ponto cruzado, eu vou usar o fio urbano e agulha para crochê número 8. Lembrando que você pode usar desde os fios mais finos até os fios mais grossos, dependendo onde você vai aplicar o seu ponto. Eu vou trabalhar um cachecol, eu poderia trabalhar uma gola ainda mais bufante, mais volumosa, só trocando a agulha pela agulha mais grossa. Então, você escolhe tanto o fio quanto a peça que você vai aplicar esse ponto. É um ponto bem fácil e que fica com um desenho de ponto bem bonito. Olha só que bacana. Então, dá para aplicar aí em muitas peças. Durante a confecção da peça, dá para você aplicar ele na peça toda, como eu vou fazer nesse cachecol, gola, almofada, tapete, jogo americano, fica muito bonito. Então, tudo que você precisa de carreiras lineares, carreiras de vai e vem, você pode aplicar o ponto, o meio ponto alto cruzado. Então, vamos para a aula. Inicio com números pares. Por exemplo, aqui eu fiz 26 correntinhas. Se você tem as correntinhas bem apertadas, use a agulha um pouquinho mais grossa para a confecção da corrente. Assim, você mantém o ponto com as laterais bem retas. Então, correntinha bem soltinha, pulo 1, 2, 3, na quarta corrente, laçada na agulha como se eu fosse fazer um ponto alto. Venho na correntinha, busco a laçada. Fiquei com 3 laçadas na agulha, eu fecho as 3 de uma única vez. Fiz o meu primeiro meio ponto alto. Laçadinha na agulha e eu volto na terceira correntinha, a correntinha que eu havia pulado. 1, 2, 3, volto e faço o meu meio ponto alto cruzando sobre o primeiro que eu havia feito. Depois disso, venho novamente laçada na agulha, pulo uma corrente de base, venho na próxima. Faço um meio ponto alto. Laçada na agulha, volto na correntinha que eu havia pulado e faço um meio ponto alto. Cruzei novamente. Pulo uma correntinha, venho na próxima, trabalho um meio ponto alto. Laçada na agulha, volto na correntinha que eu havia pulado, busco a laçada e faço um meio ponto alto. E dessa forma eu sigo até chegar lá no finalzinho da carreira, onde eu volto para finalizar essa carreira e já iniciar a próxima. No final da carreira, eu sempre encerro a carreira fazendo um ponto baixo. Viro meu trabalho, sempre inicio as carreiras fazendo um ponto baixo. Passo a agulha no ponto baixo de base, busco a laçada e fecho as 2 laçadinhas. Agora, eu vou trabalhar cruzado sobre cruzado. Laçada na agulha e vou fazer um meio ponto alto depois dos 2 pontos que eu cruzei nesse espacinho. Venho, faço o meu meio ponto alto, laçada na agulha e eu volto antes desses 2 pontos, antes do cruzado, entre o ponto baixo e o cruzado de base. Nesse espacinho, eu faço o meu meio ponto alto. Olho
aqui na carreira de base, eu tenho o próximo cruzado, trabalho um meio ponto antes dele e um meio ponto depois dele. Então, sempre dessa forma, trabalhando em meio ponto alto, onde eu olho na carreira de base, eu tenho o cruzado, um espacinho de um lado, um espacinho do outro. Então, venho lá no espacinho da frente, faço um meio ponto alto, laçada na agulha, volto no espacinho atrás, um meio ponto alto. Então, fico exatamente com o cruzado sobre cruzado e trabalho sempre um ponto baixo no início e um ponto baixo no final. Por que um ponto baixo no início e no final? São os pontos de borda, de um lado e do outro, para alinhar a carreira. O meio ponto alto, ele é um pouquinho maior, ou seja, ele fica aqui com uma altura maior que o ponto baixo. Só que estamos trabalhando pegando lá na carreira anterior. Então, quando eu traciono essa parte buscando o ponto, ó, eu não busco aqui em cima na carreira, eu busco lá no espacinho. Então, eles ficam da mesma altura, por isso, um ponto baixo no início e um ponto baixo no final. Assim, eu deixo as laterais alinhadas para que o meu trabalho fique com um acabamento bem bonito. E dessa forma, eu vou manter por quantas carreiras eu queira até atingir o comprimento necessário para minha peça. Largura, sempre múltiplos de 2, sempre mantendo os números pares, você já consegue trabalhar na largura que você queira, tanto largura e comprimento é você que define. Assim, como eu disse no início da aula, você pode aplicar esse ponto nas mais variadas peças. Bem, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica de ponto, que aproveitem bastante na confecção das peças de vocês. E se vocês gostaram dessa aula, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo no vídeo, deixar o joinha e também compartilhar o vídeo com seus amigos para ajudar o trabalho da professora. E até a próxima! Tchau, tchau!